Eleições 2018, uma boa tarde para você que nos acompanha ao vivo pelo Facebook da SP Rio Mais. E com essa série de entrevistas que nós estamos seguindo aqui com os candidatos ao governo do estado de São Paulo, hoje recebemos em nossos estúdios aqui em São José dos Campos o candidato do Partido Democracia Cristã, o Major Costa e Silva, a qual eu quero agradecer a vinda. Major, muito obrigado por estar aqui conosco. Bem-vindo à SP Rio Mais. Olha, eu que agradeço a oportunidade, a chance de estar aqui com vocês esse dia, falando um pouquinho sobre as nossas propostas e as nossas ideias para São Paulo. Você pode participar ao vivo conosco pelas redes sociais, deixando aí nos comentários perguntas, sugestões, enfim, fique à vontade e interaja com a gente nessa hora. Aproveite que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Pelas regras que nós estabelecemos aí com os candidatos, nós estamos separando 30 minutos para cada candidato expor aí as suas ideias, as suas propostas, falar diretamente com você, eleitor. E aí depois mais um minuto a mais para poder colocar as considerações finais. Portanto, Major, eu peço a licença, começando aqui o seu tempo a partir de agora. Quem é Major Costa e Silva e o porquê o senhor está se colocando nesse momento, nesse atual momento das eleições, como candidato ao governo do estado de São Paulo? Olha, antes de mais nada, né, quem é o Major Costa e Silva? Eu sou um militar como qualquer outro. Tá? Tenho todas as minhas dificuldades, as dificuldades que todo ser humano tem. Vivencio aí a realidade da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Tá? E como todos vocês, eu também sou eleitor. Então, me cansei de todas as vezes, quando ia votar, ter que escolher o menos pior ou procurar alguém que, de alguma forma, me parecesse ser o melhor. Né? Mas eu nunca encontrei alguém que tivesse uma proposta, um ideal idêntico ao meu. E não tinha em quem votar. Então, sempre era aquela escolha, nunca a melhor escolha, sempre a menos pior. Então, eu optei por, dessa vez, ser a minha opção. Né? Não só ser a minha opção, mas buscar ser a opção para muitos brasileiros, muitos paulistas aí que não tinham mais em quem votar, porque são sempre as mesmas caras que estão aí. O senhor foi professor universitário, né? Na sua carreira, pela breve biografia aqui que eu tenho em mãos, o senhor tem algumas atuações em unidades de comunicação do estado de São Paulo. Como é que foi essa trajetória para estar como um político, né? Para se colocar como um político, o senhor vindo da área militar e indo para a área política? Né? Olha, quando perguntam, né, como é que você virou político, eu costumo dizer, eu não sou político, eu sou soldado. Né? E como soldado, a gente trata o trabalho que a gente tem a fazer como missão, e uma missão que tem que ser cumprida. Eu não tinha realmente a ideia inicialmente de sair candidato, muito menos candidato a governador. A gente tem uma visão de que toda campanha ela é muito difícil, ela demanda muito recurso, muito dinheiro, e são coisas que eu não tenho. Né? Eu brinco com o pessoal que militar da ativa que tem muito dinheiro, ou ganhou na loteria, casou com mulher rica, ou andou roubando por aí. Minha mãe não me ensinou a roubar, eu não casei com mulher rica e também não ganhei na loteria porque nem jogo. Então, tenho meus recursos bastante limitados, então era uma preocupação que eu tinha no caso de ser candidato. Mas me convenceram que esse ano seria diferente, né? Que nós teríamos uma chance de fazer a diferença no nosso país, de fazer a diferença no nosso estado, sem essa necessidade de recursos, sem ter que fazer nada de errado, e apresentando realmente as ideias e as propostas e se mostrando como uma nova opção. Então, diante desse cenário que me deram e o amor que eu tenho pelo estado onde eu nasci e cresci, e que eu vejo sendo muitas vezes abandonado em diversas áreas, educação, segurança pública, no esporte, eu achei que eu poderia fazer algo de diferente. Então, até ouvindo um certo clamor de alguns amigos, né, que falavam muito sobre intervenção militar, eles falaram, olha, o que a gente quer não é que o exército saia armado na rua, mas sim que nós tenhamos de novo os valores que a gente encontra dentro do quartel atuando na política. E por conta disso, eu resolvi tirar minha farda e vim aqui me oferecer como candidato. O Democracia Cristã é um antigo Partido Social Democrata Cristão, né, e tem como cabeça de chapa ali o José Maria Imael, que é o candidato à presidência. O porquê da escolha? O que o alinhou a esse partido? Olha, quando eu optei por ser candidato, eu procurei um partido que não tivesse um passado ruim, um passado de envolvimento em falcatruas, em esquemas de corrupção e tudo mais, e eu encontrei na Democracia Cristã bem essa realidade. Um partido limpo, é um partido pequeno ainda, eu digo que é pequeno em tamanho, pequeno em recursos, mas ele é grande em ideais e grande em força de vontade.
E o partido me abriu a porta, me convidou para ser candidato, me ofereceu a legenda, e eu, nesse aspecto, eu sou muito grato ao partido por ter me dado essa chance. Haveriam outros partidos? Com certeza, acho que há outros partidos aí que também se coadunam com esses ideais. Mas questões de conveniência política ou de coligações já pré-realizadas, né, ou pré-combinadas, que tornaram inviável qualquer outro partido também. Então eu entrei na Democracia Cristã porque entendo que é um partido limpo, é um partido que tem uma história muito bonita na história do Brasil, né, participando de diversos momentos muito importantes. E eu acho que nós estamos vivendo hoje um momento importante, é a chance de estar junto de um partido com uma história bonita, né, com uma história muito interessante, está fazendo um pouco mais de história no nosso país. Como é que se dará a movimentação, o senhor sendo eleito, né, com outros partidos? Como é que está sendo, primeiramente, o posicionamento do partido atualmente, e como é que se dará num eventual governo do partido no estado de São Paulo? Olha, o partido não tem coligação nenhuma. O partido está atuando isoladamente no estado de São Paulo e também na cabeça federal, né? Para mim, isso aqui no estado de São Paulo é muito positivo, porque eu entendo que não ter coligação significa que eu não tenho compromisso com nenhum partido. Então eu posso manter o meu compromisso maior, que é o compromisso com o povo paulista e o compromisso com a nação brasileira. Então isso me dá muita tranquilidade. É bem verdade que ninguém governa sozinho, nós precisamos da ajuda dos demais partidos, sobretudo na Assembleia Legislativa, mas o trabalho é de compromisso com a nação e compromisso com o povo paulista. Não tenho rabo preso com ninguém, e isso me dá muita tranquilidade. Então eu posso cobrar, posso exigir que seja feito o que for melhor para o nosso Estado. Só em algumas entrevistas eu lembro que o senhor colocou que o senhor, como soldado, o senhor, como até comentou hoje aqui, o senhor sempre será um soldado, mas que agora escolheu um outro campo de batalha, que é o campo de batalha político. Eu queria que você analisasse o atual cenário político brasileiro. A gente está vendo uma certa complicação ali em torno de, por exemplo, você tem radicalismos, tem extremismos muito fortes atualmente. São eleições, digamos assim, muito diferentes do que a gente está vivendo com as eleições passadas. Esse radicalismo, ele prejudica, até que ponto prejudica na democracia do Brasil? E como é que você analisa toda essa situação, tendo em vista um candidato preso, outro que teve um atentado, essa situação toda que o Brasil está vivendo atualmente? Olha, essa polarização política no Brasil ela já existe há muito tempo. Desde 85, com o término do governo militar, a tendência foi de polarização na nossa política, na nossa sociedade. E, sobretudo, nos últimos governos, essa polarização ela se tornou muito mais marcante, muito mais intensa. A nossa sociedade ela foi extremamente dividida por raça, dividida por sexo, dividida por opção sexual. Então, houve uma divisão muito grande da nossa sociedade e nós perdemos em alguns aspectos, não totalmente, mas perdemos um pouco aquela característica de povo uno e de nação que nós somos. A nação brasileira hoje ela está dividida. E houve o trabalho, né, que foi feito em termos políticos, sobretudo com relação ao candidato que foi atacado, o capitão Bolsonaro, né, se polarizou, tentou se demonizar o Bolsonaro durante muito tempo, e a esquerda, né, vamos polarizar então em direita e esquerda, e a esquerda há muitos anos sendo doutrinada, há muitos anos tendo aquela informação maciça sendo entregue na escola, sendo entregue nas faculdades, sendo entregue muitas vezes pela mídia. Muitas pessoas compraram aquilo como uma grande verdade, compraram a esquerda como uma grande verdade e compraram essa figura de demonização do candidato Bolsonaro. A verdade é que o capitão Bolsonaro ele é um homem como qualquer outro, que tem seus ideais. Tenho muita simpatia pelo capitão Bolsonaro, até porque nós temos uma formação semelhante, né? Como o pessoal, usando um termo que o pessoal costuma dizer, nós saímos da mesma fábrica, fizemos a Academia Militar das Agulhas Negras, fizemos a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ele foi paraquedista, eu trabalhei em unidade aeromóvel, são algumas diferenças, mas eu entendo que a maior diferença está na geração, né? Ele saiu da Academia em 77 e eu em 99. Então é natural que algumas mudanças que ocorreram na sociedade sejam mais fáceis de serem aceitas ou trabalhadas por mim do que por ele. Existe uma diferença de idade, uma diferença de geração, mas os ideais são os mesmos.
Então eu vejo, me coloco muitas vezes também na mesma posição, porque também me considero um candidato de direita, e vejo os ataques ocorrendo, sobretudo do pessoal que demoniza a presença ainda do militar, ou que tenta muitas vezes colocar o militar como um ser mau, um ser agressivo, um ser ignorante, e não é. A grande verdade é que quem conhece o militar percebe que nós somos preparados, sim, para desempenhar qualquer função. Então, hoje, lutar no campo político, quando eu digo, é lutar para que aquilo que é certo seja feito, independente dos interesses escusos de uns ou de outros, né? E colocar acima de qualquer outro interesse o interesse da nação, o interesse do nosso povo, fazer aquilo que é melhor. Então, é combater essa ideologização e essa divisão do povo. E como é que seria, então, um governo de um militar? Como é que se daria esse governo? Aqui, no caso, um militar, eu estou colocando como um major aqui, colocando-se ao governo do Estado de São Paulo, porque você mesmo disse que há ainda esse afastamento das pessoas com relação a candidaturas ligadas a militares e tudo mais. Apesar de que a gente vê aí o Bolsonaro, apesar de ter a liderança, também tem uma taxa de rejeição muito grande, muito alta. Essa taxa de rejeição que eu digo, a maioria das pessoas que rejeitam Bolsonaro, assim como pessoas que têm alguma rejeição comigo, é provavelmente por conta de sermos militares. Mas o que eu digo, hoje o militar ele tem traquejo. O militar ele é muito bem preparado, ele já se insere muito mais na sociedade, não existe uma divisão mais de sociedade civil e militar. O militar participa de todos os eventos da sociedade, de todas as ações da sociedade, se manifesta hoje também politicamente, é o caso do que nós estamos fazendo, não só eu, mas outros militares. Mas o que eu digo que seria diferente numa candidatura ou no governo de um militar primeiro, é a seriedade, é o sentimento de patriotismo e fé na missão, e mais do que isso, é a vontade que a gente tem, é o espírito combativo de fazer aquilo que é certo. Nós não temos o hábito de desistir, nós vamos até o fim, é aquela situação da guerra. Ou a gente vai vencer o combate, ou a gente vai morrer lutando. Então não deve ocorrer aí recuos políticos ou recuos nas propostas e nas ideias, porque não se encontra aceitação, não se encontra apoio. Até porque eu entendo que o governador, como elemento, como membro do executivo, né, como o chefe do poder executivo, ele tem mais poder sozinho do que dos deputados, porque afinal de contas ele teve a maioria da população votando nele, e essa população, que é a verdadeira dona do poder político, é que tem que impor. Então, quando o governador fala, ele fala pela maioria, ele fala pelo povo que o elegeu, e os deputados têm que entender que a representatividade que ele tem é a vontade do povo. Sim. Então essa é a arma que a gente vai ter para realmente poder trabalhar. O senhor estava comentando comigo aqui nos bastidores que já viveu aqui, conhece um pouquinho da nossa região. Falando da RM Vale, da região metropolitana do Vale do Paraíba, qual que é a sua proximidade aqui com o Vale? Olha, eu servi aqui na cidade de Caçapava, né, na Brigada Aeromóvel, fui subcomandante da Companhia de Comunicações ali nos anos de 2008 a 2012, e eu posso dizer que eu fui muitíssimo feliz aqui. Tenho um carinho muito grande pela região, tenho muitos amigos ainda aqui na região, sempre que posso, sempre que venho por aqui, pode ter certeza que hoje eu vou dar uma passadinha lá em Caçapava para dar um abraço nos amigos. A região aqui ela cresceu muito, mas ela cresceu muito dependente da rodovia Presidente Dutra. Existem diversos projetos hoje aqui na região que estão ainda caminhando a passos lentos, como exemplo o aeroporto de Caçapava, um pouco mais falta incentivo no turismo da região. Se você sair um pouquinho aqui da Dutra, começar a procurar Monteiro Lobato, outras regiões aqui, nós temos sítios lindos, hotéis, fazendas maravilhosos, e que não são tão divulgados e não são tão trabalhados pela região, não sei se pela prefeitura ou se falta de interesse do Estado, mas é necessário que haja esse apoio sim, porque o potencial turístico da região é muito grande, além da quantidade de indústrias que já está instalada aqui, que ainda pode vir a se instalar. A estrutura logística que a gente tem aqui no Vale do Paraíba é excepcional, estando bem no meio, aí, no eixo de ligação entre as duas maiores capitais do país. Então ele merece atenção, é uma região muito importante para o Estado, é uma região que ela define muito dos rumos econômicos do Estado de São Paulo, e ela tem sim que ser olhada com muito carinho. Estamos nesse eixo importante que traz prós e contras, né? Você tem ali também uma certa complicação na questão de segurança.
A gente, apesar de o governo do estado sempre apresentar que os números, os índices de violência estão caindo em taxas de homicídio, mas a sensação de violência, a sensação nossa ainda é permanente, né? Essa sensação de insegurança. Qual que é a sua proposta, Major, com relação a isso, falando diretamente para a região nossa aqui do Vale do Paraíba, para ajudar a melhorar esses índices de segurança, tendo em vista, por exemplo, também reportagens recentes mostrando o avanço do Comando Vermelho, né, em algumas áreas, por exemplo, do Litoral Norte. Quer dizer, alinhando-se, já ficando um pé de guerra com o primeiro comando da capital, com o PCC aqui do estado de São Paulo. Quer dizer, são índices de segurança que ainda tende a se complicar ainda mais, né, com esse advento, por exemplo, do Comando Vermelho. Como é que pode vir a melhorar essa questão da segurança aqui na região? O grande problema que nós temos, né, a raiz de boa parte da criminalidade vem do tráfico de drogas, né? Quando o pessoal fala roubo de celular, roubo de veículos, normalmente esses eventos, esses crimes, eles são derivados do tráfico de droga. É o consumidor da droga, é o usuário que acaba fazendo pequenos assaltos, muitas vezes o latrocínio acaba sendo assim. Então o tráfico de drogas é, na minha opinião, o crime que hoje demanda maior atenção do Estado. Nos últimos anos, sobretudo nos últimos 10 anos, eu não posso falar que há conivência, mas há no mínimo uma certa omissão por parte do Estado, porque permitiu que o PCC, como principal facção criminosa aqui no estado de São Paulo, tenha se estruturado e se organizado como em nenhum outro lugar do país. Então, hoje, nós temos uma organização criminosa no estado de São Paulo extremamente organizada, bem estruturada, hierarquicamente organizada, tá? Que já toma conta de determinadas regiões onde houve um vácuo de poder do Estado. E eles têm estrutura, meios, dinheiro, armamento, e eles praticamente dominam o tráfico de drogas. Essa proximidade que nós temos com o Rio de Janeiro, onde existiu o Comando Vermelho como principal facção criminosa e dominando lá o tráfico de drogas, nós estamos prestes a vivenciar uma guerra entre as duas facções pelo domínio do espaço para tomar em conta desse crime, né, desse negócio criminoso tão lucrativo. Há sim necessidade de se intensificar os trabalhos de inteligência antes de pensar em qualquer tipo de ação. Tá? Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na região na época em que nós tivemos invasão ao quartel, onde foram roubados alguns fuzis no ano de 2008, e tivemos acesso a diversas informações aqui sobre a região, informações que eu não tinha, sobre o tráfico de drogas, sobre o quanto se circulava de dinheiro, sobretudo aqui na região de São José, e a gente vê que uma ação que não era muito simples, a ação simplesmente de ter uma viatura próximo a um ponto de venda de drogas já causava um prejuízo gigantesco ao crime organizado. Com o trabalho de inteligência e com ações pontuais e cirúrgicas, nós temos condições de desbaratar essas grandes quadrilhas. Nós temos como integrar os serviços de inteligência, repassar as informações para cada polícia, para a Polícia Civil, no aspecto de investigativo, e na Polícia Militar, no aspecto repressivo e policiamento ostensivo. Basta a gente saber onde o crime está acontecendo. Precisamos também, né, e isso está dentro da minha proposta, dar mais respaldo jurídico ao policial, porque hoje o policial ele não tem respaldo jurídico nenhum. Ele atua, ele reage, por exemplo, a uma injusta agressão, o bandido ele acaba sendo alvejado, vem a morrer, e o policial passa a ter um problema jurídico gigantesco nas costas, tendo que se defender, pagar advogado, sendo afastado da rua, perdendo a oportunidade de participar de uma DGEM ou de uma delegada, que são opções em que ele tem para melhorar um pouquinho a renda familiar, a família dele fica exposta, ele não tem advogado, não existe um suporte jurídico para isso, então, ou seja, ele se torna o criminoso até que ele prove que ele é inocente, não é inocente até que se prove que ele seja criminoso. A situação do policial é muito ruim. Nós precisamos mudar, dar um respaldo maior para a polícia, e hoje o que nós percebemos, sobretudo a nossa polícia militar, ela é tão tolhida na sua capacidade de agir, que muitas vezes nossos policiais se comportam como escoteiros, né, ou têm que agir como escoteiros e não como policiais. Se não houver uma postura firme por parte do governador, que é sim o comandante das polícias no estado de São Paulo, se ele não se posicionar como comandante, estando ao lado dos seus homens e dando a eles a missão e a força de vontade ou o apoio necessário para cumprir a missão, a nossa polícia não vai conseguir atuar. Precisamos de investigação e precisamos de atuação repressiva. Só para você ter uma ideia do problema que nós temos hoje no aspecto investigativo,
A nossa Polícia Civil no estado de São Paulo tem uma defasagem de 13 mil funcionários, 13 mil claros que não foram ocupados. E em que pese aí a divulgação de diversos dados aí recentemente, dizendo que quase 400 novos policiais foram chamados por conta de concursos que foram realizados. Sim. Primeiro, esse número é menor do que o que está sendo divulgado. Tá? Existem muitos candidatos, né, aprovados no concurso que ainda não foram chamados. E para 400, ainda que fossem os 400 e poucos convocados, para uma defasagem de 13 mil, a gente não está atendendo nem 10% ali do efetivo necessário, né? Então a gente precisa dar mais atenção para as polícias, precisa dar mais recursos. Eu estive visitando algumas unidades da Polícia Civil. Lá em Santos, por exemplo, a situação que eu vi foi calamitosa, vendo policiais utilizando os próprios computadores porque não tem computador para trabalhar, indo fazer diligência descaracterizado com carro particular porque não tinha uma viatura descaracterizada para usar. Eu não sei se há falta de má administração, má gestão ou falta de atenção necessária aos nossos órgãos de segurança pública para que a gente possa combater essa criminalidade e trazer de volta a segurança para o cidadão. Mas também não fica só na polícia a responsabilidade por isso. Nós temos também que atuar junto ao judiciário. Sim. Porque as penas precisam ser aplicadas e precisam ser cumpridas. Enquanto o criminoso tiver a sensação de impunidade, ele continua achando que é interessante cometer o crime, porque a chance dele ser punido é pequena. A audiência de custódia acontecendo, sempre liberando o criminoso. Na verdade, quem fica exposto e fica sem moral é o policial e não o criminoso. A gente percebe que tem vários setores que são em cadeia. No caso, por exemplo, a importância da educação nesse todo o contexto geral de aumento de criminalidade e tudo mais. Eu queria, nesses 10 minutos aí finais, que a gente pudesse passar por algumas propostas rapidamente sobre quais são suas propostas, o que o senhor pensa a respeito, por exemplo, da educação aqui no estado de São Paulo. Bom, eu tenho uma opinião um pouco radical aqui. Alguns professores ficam até assustados quando eu falo, mas eu digo que o primeiro tiro que nós demos na nossa educação foi a progressão continuada. Tá? A progressão continuada ela surgiu com a desculpa de que iria se reduzir a evasão escolar, e a grande verdade é que nós criamos uma legião de alunos desinteressados, que sabem que vão ser aprovados, que não precisam estudar, porque vão passar de ano de qualquer jeito, e que estão aí galgando ano a ano do seu período de ensino e saindo aí do ensino médio, muitas vezes com a baixíssima capacidade de interpretar um texto, às vezes nem conseguindo escrever um texto simples, e mal realizando as 4 operações básicas matemáticas. Então isso é um problema muito sério. Então precisamos acabar com a progressão continuada, isso é a minha luta. Precisamos implementar determinados procedimentos na escola que vão garantir disciplina aos nossos alunos. Uma das propostas que eu tenho é tornar mais presente dentro das escolas a Polícia Militar. Hoje a Polícia Militar em várias escolas só entra com autorização do diretor, e o diretor só pode autorizar a entrada da polícia se ele tiver autorização do dono da boca, porque afinal de contas o traficante acaba tendo um poder muito grande lá dentro, porque ele ameaça diretor, ameaça professora. Então a presença mais constante da PM lá dentro, inclusive na administração e gestão disciplinar da escola, vai garantir um aluno mais disciplinado, que aprenda a respeitar o professor, porque o professor é a primeira autoridade que a criança tem que aprender a respeitar fora da sua casa, tá? Então precisamos garantir, devolver esse respeito ao professor, garantir a segurança do professor, disciplinar mais as nossas crianças para que elas saibam o que é certo e o que é errado, saber qual é a hora de brincar e qual é a hora de estudar. Precisamos resgatar valores que hoje ficam perdidos. Nossas crianças hoje não têm mais noção de patriotismo, não conhecem os nossos símbolos nacionais, não sabem como se comportar durante o canto do hino nacional. Tudo isso era ensinado em educação moral e cívica e foi retirado. Precisamos intensificar também as atividades de educação física, porque o esporte garante mais saúde para as crianças e, de uma maneira geral, afasta essas crianças da exposição ao uso de drogas. Então, tudo interligado. Precisamos garantir que os nossos professores tenham acesso à pós-graduação, ao autoaperfeiçoamento, sem que isso efetivamente custe do salário deles. Só para citar um exemplo, eu fui numa escola de ensino integral, que é considerada a menina dos olhos aí do ensino estadual, e conversei com um professor que tinha um salário de R$ 1.800, na época, né, R$ 1.800, gastava cerca de R$ 900, R$ 950 numa pós-graduação e morava na escola.
uma pessoa que a gente via que tinha tudo para estar desmotivado, mas estava ali no tempo dele de intervalo, desmontando computadores e tentando, de 2 computadores que eles receberam doação, formar um que funcionasse para colocar naquela escola e oferecer para os alunos um laboratório de informática. Nós temos professores muito bons que estão hoje desvalorizados e sem apoio. E também temos que combater o processo de ideologização das escolas, implementando o projeto Escola Sem Partido e Infância Sem Pornografia nas nossas escolas, porque, afinal de contas, temos que proteger as nossas crianças. Vira e mexe vem sempre a questão da crise hídrica, a questão de racionamento de água, a questão de risco de apagão. A gente sempre tem essas ameaças aqui no estado de São Paulo e a gente vê, por exemplo, reservatórios abaixo das médias, enfim. Como resolver esse problema? Como ter um planejamento melhor com relação a isso? Olha, o primeiro problema que a gente precisa resolver é o problema da própria falha de distribuição. Tá? O nosso sistema de distribuição hoje perde muita água em vazamentos, em desvios, em roubo de água. Tá? Isso é um aspecto que precisa ser corrigido primeiramente. Tá? Só com isso, eu entendo que nós diminuiríamos os riscos que a gente corre e diminuiríamos sensivelmente o consumo de água hoje da população. Precisamos estimular, assim, o consumo consciente também da água, porque a água, quer queira, quer não, é um recurso limitado. Tá? Se a gente usar demais, não vai ter reservatório que dê conta, né? Mas precisamos também buscar outras fontes. Instalação de poços artesianos, melhoria dos nossos sistemas de esgoto, sistema de saneamento básico. Só para se falar, o Rio Tietê, por exemplo, em São Paulo, seria uma excelente fonte de captação de água se não fosse tão poluído. E ele é poluído por quê? Porque o nosso saneamento básico não consegue contemplar e proteger o Rio Tietê. Se nós utilizarmos os recursos que estão aí para nós, disponíveis, e não destruirmos esses recursos, como a gente faz hoje em dia com o Rio Tietê, fazendo um trabalho não só de limpeza, mas um trabalho de saneamento no entorno para garantir que não se continue jogando dejetos no Rio Tietê, eu tenho certeza que nós teremos outras fontes aí de água, além dos reservatórios que nós já temos. Então, o trabalho vai num trabalho de conscientização, melhoria e muito investimento na nossa infraestrutura. Bom, quase chegando aqui, mas a área de saúde, por exemplo, também é outra questão complicada. A gente tem, por exemplo, um déficit aqui de um hospital regional, por exemplo. A gente tem o Hospital Regional de Taubaté, aqui em São José dos Campos, mas ainda há uma demanda muito grande. Como é que poderia solucionar e melhorar, né, a questão da saúde pública no estado de São Paulo? Olha só, o primeiro problema que nós temos é que estado e município parecem muitas vezes não saber o que é atribuição de um e de outro. Tá? Todo atendimento básico deveria ser feito pelo município e os tratamentos mais complexos deveriam ser feitos pelo estado através de centros de excelência, hospitais mais bem estruturados. Na prática, nós temos muitas vezes o estado fazendo o que a prefeitura deveria estar fazendo e, em outros casos, a prefeitura fazendo o que o estado devia estar fazendo. Isso gera um problema terrível, que a gente no quartel a gente fala que é o que a gente sempre tenta evitar. Por isso que a gente sempre atribui responsáveis para tudo. Porque quando não se atribui responsável, a gente cai na famosa figura do deixa que eu deixo. Ou seja, eu deixo de fazer porque acho que você está fazendo e você deixa de fazer porque acha que eu estou fazendo. Infelizmente, em algumas regiões do estado, essa é a realidade do nosso estado. A prefeitura não faz porque acha que é responsabilidade do estado, o estado também não faz porque a prefeitura deveria fazer e quem sofre com isso é a população. Sim. Então, é necessário que se reúna estado e prefeituras, que seja feito um trabalho conjunto em todo o estado, privilegiando o trabalho das prefeituras, obviamente, que é um trabalho mais básico, um trabalho de maior carga, de maior impacto para a população, que é a medicina preventiva, a prevenção das doenças, o acompanhamento mais aproximado da nossa população, o atendimento básico de saúde e os exames mais simples. E o Estado pudesse, logicamente, o Estado vai estar apoiando as prefeituras conforme as necessidades de cada uma, independente de relação partidária, porque isso é um dos problemas que eu vejo hoje terrível. A briga de partido, o pessoal um não apoia o outro. Mas nós teríamos que estar apoiando as prefeituras, estabelecendo essa estrutura das prefeituras de cada município e, a partir daí, o Estado poder se concentrar naquilo que lhe cabe realmente, que é a construção de hospitais mais bem estruturados, centros de excelência em tratamento de saúde, com disponibilidade de tratamentos mais complexos, e aí estaria se atendendo a essa necessidade dos hospitais regionais. Tá? Porque hoje o Estado acaba fazendo muito trabalho que deveria estar sendo realizado pela prefeitura. Bom, nesse minutinho final, o acordo entre Boeing e Embraer
Sei que é um tema bastante polêmico que requer bastante tempo, mas qual que é a sua opinião com relação a isso? Tantas dúvidas com relação à geração de empregos e tudo mais? Olha, eu vejo essa ligação da Boeing e Embraer de forma positiva. Pelo seguinte, a Embraer, até o que eu pude ler desse acordo, né, a parte militar, ou seja, a parte que é estratégica, permanece fechada e permanece apenas com os brasileiros. A parte de aviação civil, ela passa assim a receber aporte da Boeing e ganha com isso, ganha muito com isso, tendo a possibilidade de aumentar a produção, aumentar o seu potencial de vendas e, consequentemente, gerar empregos para a região. Então, essa fusão, né, essa ligação da Boeing com a Embraer, ela é muito positiva, porque ela preserva, assim, a nossa soberania, aquilo que é importante estratégico, que é a aviação militar, nas mãos do governo brasileiro, né, nas mãos dos brasileiros, mas permite à área comercial, à área de aviação civil, um maior desenvolvimento, uma geração maior de empregos e muito mais facilidade, muito mais benefícios para a empresa e, consequentemente, para a região. Major, 30 minutos, já está virando já os 30 minutos aqui. Eu queria deixar esse um minutinho aí a mais para a gente poder, primeiramente, agradecer a sua vinda aqui em nossos estúdios, né, aqui em São José dos Campos, e também para que o senhor pudesse se voltar diretamente aí para o seu eleitor, para as pessoas que estão em dúvida também com relação a que candidato escolher nessas eleições. O tempo é do senhor aqui, 1 minuto, para se direcionar diretamente ao eleitor. Bom, o que eu tenho a dizer para vocês, eleitores, para vocês que estão ouvindo aqui hoje, não deixem de votar. Não votem branco, não votem nulo. Vejam quem são os candidatos, escolham o melhor candidato, aquele que apresenta as propostas que sejam mais interessantes e que vocês julguem mais importantes para o nosso Estado e para o nosso país, e exerçam o direito de voto, exerçam o voto. Não votar significa abrir mão da oportunidade de definir o rumo que o nosso país vai ter. Então, eu acho muito importante, nós estamos vivendo um momento muito importante, avaliem bem todas as propostas. Quem puder, acompanhe as minhas propostas, estão disponíveis também na nossa página no Facebook, Major Costa e Silva 27. Tá? Façam isso com as minhas propostas, mas façam também com os demais. Escolham aquele que é melhor para vocês, julguem todos, façam uma boa escolha, façam um voto consciente e vamos agora, em 2018, realmente mudar o nosso país, porque agora é a hora da mudança, é a hora de fazer diferente, é a hora da gente crescer. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todos vocês aqui pela oportunidade. Nós que agradecemos, Major. Conversamos então com o Major Costa e Silva, do Partido Democracia Cristã. Lembrando que esse conteúdo permanece no Facebook da SP Rio Mais e também estará disponível na íntegra no site nosso, spriomais.com.br. Obrigado pela sua audiência, estivemos ao vivo aí, muito obrigado pela interação aqui com cada comentário. Muito obrigado e a todos uma excelente terça-feira e a gente se encontra numa próxima. Abraços. Boa tarde a todos.